Olá, tudo bem? Meu nome é Bia e antes de começar o vídeo eu queria dizer que a gente já descobriu o sexo do bebê, é um menino. E o nome dele será Samuel. Tava devendo essa atualização desde a outra semana e agora você já sabe. A gente tá bem feliz com essa notícia. Mas vamos falar do assunto do vídeo. Hoje eu trouxe algumas pontuações sobre A Honra Perdida de Katharina Blum, do Heinrich Böll. Böll é um autor bastante consagrado da Alemanha, especialmente do período pós-guerra, e chegou a vencer o Prêmio Nobel em 72. A obra que discutimos aqui foi lançada em 74 e discute de maneira bastante crua e irônica a forma como a mídia sensacionalista distorce os fatos para ter lucro. E não só lucro, mas controle. Construindo narrativas e influenciando a população com as famosas meias-verdades. Nesse processo, jogam o nome de pessoas, muitas vezes pessoas comuns, na lama, destruindo a sua reputação e toda a sua vida pessoal. Bom, se isso te lembra a realidade em que vivemos, não é mera coincidência. Para saber mais sobre essa obra, fica até o fim do vídeo. Como sempre, vou pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Caso você já seja, pode deixar o seu like e o seu comentário para ajudar no engajamento. Bom, o livro se passa na década de 70 mesmo, na Alemanha. E na obra, Katharina é uma espécie de governanta. Ela não só cuida dos serviços domésticos, como cozinhar e limpar para um casal idoso, mas também faz a contabilidade deles. É conhecida por ser uma pessoa amável, de extrema confiança e muito dedicada, muito eficiente. Como Katharina não é casada nem tem filhos, ela usa o tempo livre, praticamente todo o tempo livre, para trabalhar em bicos, especialmente na área de buffets, para festas, aniversários, essas coisas. Como forma de agradecer pelo bom trabalho da moça, pelos anos de serviço, Hubert Blorna, que é advogado, e a sua esposa Trude, que é arquiteta, facilitam um financiamento para a Katharina para que ela possa ter um apartamento e um dos prédios que a própria Trude ajudou a projetar. E é nesse contexto, já na sua nova casa, que Katharina recebe do casal alguns dias de folga. Essa folga acontece durante uma semana festiva na Alemanha, que é mais ou menos como o nosso carnaval. A moça então vai a uma festa na casa da sua madrinha, que é a familiar mais próxima ali com que ela mantém mais contato. Lá ela dança com um homem e vai embora de carro com ele. No dia seguinte é acordada pela polícia batendo em sua porta. E de acordo com os oficiais, Katharina acabou de passar a noite com um homem acusado não só de roubo a banco, mas também de assassinato. Inclusive, a polícia revela que durante a madrugada ficou de tocaia do lado de fora da casa, esperando o homem sair, mas ninguém viu ele saindo. Por isso, revistam todo o apartamento dela e fazem diversas perguntas. Como não encontram o procurado, decidem levá-la para interrogatório, já que ela passa a ser vista como cúmplice. Na delegacia, Katharina responde aos interrogatórios, o que não é nada surpreendente dada a situação. E conforme os policiais pressionam a moça, conhecemos um pouco melhor a sua história de vida. Descobrimos que ela teve uma trajetória bastante difícil, cheia de dificuldades familiares e financeiras, que a mãe está internada em uma instituição para pessoas com transtornos mentais e o irmão está preso. Como Katharina é a única pessoa mais pé no chão da família, um pouco mais sensata, ela sente que é dever dela cuidar de todos eles. Tentar pôr juízo na cabeça do irmão, fazer ali os impostos para ele, levar coisas para ele na prisão e também fazer visitas regulares à mãe. Além disso, seu passado também guarda um divórcio, sendo ela a parte que pediu a separação. E o interessante é que enquanto os policiais tentam entender por quê, alguém como Katharina, que é uma pessoa trabalhadora, se envolveria com o criminoso, diversas informações cruzadas, as meias-verdades, acabam vazando para a mídia. Os Blorna, que viajavam enquanto isso acontecia, lembrando que foi durante um feriado festivo lá na Alemanha, ficam sabendo e imediatamente retornam das suas férias para ajudar a moça, tanto juridicamente, quanto como apoio, afinal ela era uma pessoa bem solitária. E é aí que começa o show de horrores. Jornalistas passam a abordar os conhecidos da Katharina com perguntas que são, na verdade, armadilhas, prontos ali para distorcer as suas respostas, criando aquela famosa narrativa. Ela é apresentada como uma pessoa cruel e egoísta, que largou a mãe para morrer em uma instituição psiquiátrica. Toda a sua vida pessoal é revirada e exposta de uma maneira, enfim, completamente distorcida. E isso acontece dia após dia, especialmente no chamado jornal em letras garrafais. Como é chamado o veículo mais sensacionalista, mais popular, que o Böll, o autor, usa para ser, na verdade, uma representação de um jornal alemão que existiu. Bom, Katharina é apresentada como uma criminosa de carreira, como uma pessoa extremamente cruel, uma pessoa que não se importa com os sentimentos alheios e que, na verdade, se escora nos outros para se aproveitar. Com tanta exposição na mídia, logo ela começa a receber ameaças, tanto por carta quanto por telefonema. Ficar em seu próprio apartamento enquanto a investigação acontece e ela precisa comparecer para os interrogatórios, se torna não só
perigoso, como também enlouquecedor. E aos poucos, o clima que é fomentado, que é criado, na verdade, pela mídia, acaba levando Catarina a cometer extremos. Vou parar por aqui para não dar nenhum spoiler. Posso dizer que é um relato bastante cru, escrito de maneira bastante fluida e interessante, e também carregado ali de experiência pessoal. Como eu falei, a obra foi produzida e publicada em uma época em que a Alemanha estava dividida, e era constante palco de ações terroristas promovidas por grupos de esquerda e combatidas de maneira veemente pelo outro lado também. O próprio Boll fazia parte do Partido Social Democrata, ou seja, ele estava mais ao espectro da esquerda. Porém, ele mesmo repudiava tais ações. Ele cria no Estado de Direito, na presunção da inocência e na integridade física da pessoa. Além disso, queria que as investigações fossem feitas de acordo com a lei, né, e era extremamente crítico à difamação e calúnia. Em um dos seus artigos, mais ou menos nessa mesma época, Boll criticou um dos mais populares jornais alemães por falta de evidência em algumas das suas acusações, que recebiam ali bastante destaque. Esse artigo desencadeou diversas consequências, não só midiáticas, porque começaram a distorcer a imagem dele, chamando-o até de terrorista, como também jurídicas, né? Foi um processo aí que durou mais de 10 anos, como o próprio autor do prefácio coloca ali na edição da Carambaia. Então, Boll foi ele mesmo vítima dessa máquina de moer reputações. Ele sentiu na pele as consequências disso. Isso que ele ainda era uma pessoa pública, né? Catarina, no livro, não. Ela é uma pessoa completamente comum. Também achei interessante que Boll não foi o tipo de pessoa que criticou a mídia somente quando ela foi contra o seu espectro político. Na verdade, o que ele questionou foi a manipulação das informações para criar uma narrativa com o único intuito de destruir e deturpar. Aliás, o autor chegou a dar abrigo na sua própria casa a figuras que tinham ideias políticas bem diferentes das dele. O próprio Alexander Solzhenitsyn, que saiu da União Soviética mais ou menos em 74, passou um tempo morando em sua casa. O que mostra que, na verdade, essa crítica ela era pertinente na época, continua sendo pertinente agora e serve para os dois lados do espectro político. Seja qual for ali o seu posicionamento, é preciso estudar os assuntos antes de tomar posição. Falo como uma jornalista formada, não compre discursos midiáticos. Vá nas fontes, estude, leia livros, entenda e também conheça um pouquinho de quem está falando aquilo que você está escutando. E hoje, além da mídia, temos também os famosos justiceiros sociais, que fomentam ali a cultura do cancelamento. O que eles mais querem é distorcer e deturpar tudo que as outras pessoas que não pensam como eles dizem. Imagine só o que essas pessoas fariam se queimar os outros na fogueira fosse algo socialmente aceitável. Também queria muito saber o que aconteceria se um dia um jornalista mal intencionado de verdade revirasse a vida dessas pessoas e expusesse todas as piores coisas que elas já fizeram. Será que elas se sentiriam tão perfeitas assim a ponto de sair cancelando os outros? É algo para se pensar. Nós devemos nos equipar contra esse tipo de comportamento. Então não caia em superficialismos, não caia em discursos midiáticos prontos que parecem muito convenientes ali para aquilo que você acredita. Sempre busque mais informações, sempre estude, ouça o contraponto, que é muito importante. Então não fique só na sua bolha, tente entender a outra pessoa, tente dialogar com o outro lado, o que é algo tão difícil nos dias de hoje. Enfim, nas redes sociais praticamente impossível, mas que a gente seja diferente do resto, né? Não fomente esse tipo de comportamento. Bom, é isso, os meus links da Amazon sempre ficam aqui embaixo. Caso você queira comprar o livro, você ajuda o canal a se manter sem pagar nada mais por isso. Também me segue lá no Instagram, @penúltimo-capítulo. Vou postar mais algumas reflexões diferentes das que eu trago aqui. Bom, é isso, caso você já tenha lido, comente aqui embaixo o que você achou do livro ou se ficou com vontade de ler. É isso, e até a próxima.